Bom, na ocasião da prisão, anteontem, quando a gente recebeu a notícia, né? Mais ou menos nesse horário ali pelas 6h40, a Sheila perguntou pro João Pedro Mello, mas quais são as provas que embasam essa prisão? Quais são os indícios? Eles têm de ser muito fortes. E aí, fora do ar, dessa vez é sério mesmo, tá? Não é Pelé Coutinho. A Sheila falou aqui, olha, eu espero que haja provas bem robustas, né? Porque senão desmoraliza essas prisões e essas investigações que estão sendo realizadas e tal. Bom, a prisão do Silvinei está sendo bastante questionada por juristas e por pessoas ligadas ao direito. Por quê? Porque ela se baseia, basicamente, em uma hipótese. Na hipótese de que Silvinei ainda tenha alguma influência sobre a Polícia Rodoviária Federal e que, portanto, ele poderia exercer essa influência para atrapalhar as investigações, né? Ou seja, obstruir as investigações que envolvem ele próprio. O texto do Alexandre de Moraes fala exatamente nisso. A efetividade das inúmeras e necessárias oitivas de agentes da Polícia Rodoviária Federal sobre eventual determinação de Silvinei Vasquez, então diretor-geral da PRF, para a realização de policiamento direcionado, pode ser prejudicada pela manutenção de liberdade do investigado, conforme já ressaltado anteriormente na representação da Polícia Federal, cujo trecho, pela importância, se repete. Enfim, basicamente o que ele está dizendo é: Silvinei pode ter alguma influência, mas ele não tem uma ligação telefônica, ele não tem uma troca de mensagens, ele não tem um elemento concreto de que Silvinei estaria tentando exercer essa influência e muito menos de maneira bem sucedida, né? Então tem muita gente criticando essa prisão. Por que ela pode ter ocorrido? A resposta pode estar num podcast que, aliás, eu recomendo, chamado Alexandre, que foi lançado pela revista Piauí. Você vai encontrar aí no Spotify, nos principais tocadores. Eles já soltaram 2 capítulos. A Thaís Bilenque, tá certo, né? Bilenque. Thaís Bilenque. É a autora do podcast. Já soltou 2 capítulos curtos, 30 minutos, que tenta entender melhor esse personagem que é tão relevante, né? Para muitos pro bem e para muitos pro mal na história recente do Brasil. E o podcast começa exatamente com esse episódio aí das operações da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno da eleição. E aí conta que o Alexandre de Moraes, já muito pressionado, né, pelo PT para que tomasse alguma iniciativa, ele então presidente do TSE, para que adiasse o horário da votação. Ele não queria fazer isso de jeito nenhum, porque abriria uma porta muito perigosa, né, para a contestação das eleições. Já se falava, inclusive no PT, de você cancelar a eleição e organizar um outro, inclusive no PT, hein, organizar um outro pleito, porque aquele estaria contaminado por essas operações absurdas da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi lá e ainda de manhã determinou ao Silvinei que acabasse com essas operações, acabasse com esses bloqueios imediatamente. No que foi ignorado pelo então diretor da PRF, que deu uma banana para o que disse o Alexandre e continuou com as operações, especialmente lá no Nordeste. Aí o Alexandre de Moraes, muito irritado, determinou que o Silvinei fosse até o local onde estavam os ministros do STF almoçando e acompanhando o dia de votação. Estava lá o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, que estava lá também, eles estavam almoçando. Aí conta que entraram na sala o Silvinei, fardado, acompanhado de 4 agentes da PRF, todos com coletes pretos e armados, e com um semblante muito tenso. Bom dia, ministro, bom dia, ele falou. Não teve nem bom dia, não teve cafezinho, não teve água, não teve nada. Vem cá, me acompanhe. Foram para uma sala em anexo. Segundo o Lewandowski, a conversa demorou 15 minutos e a Thaís apurou que a conversa foi mais ou menos assim. O Silvinei tentando quebrar o gelo, lembrando de uma operação no Rio de Janeiro em que os dois trabalharam juntos, o Alexandre não dando a menor bola e falando: se o senhor não determinar em 15 minutos a remoção dessas operações pelo Brasil, o senhor vai ser preso. E encerrou a conversa ali. Voltou para a mesa de jantar antes da sobremesa, para a mesa de almoço antes da sobremesa, conforme relatou o Lewandowski.
Então há uma tensão na relação entre esses dois personagens. Estaríamos diante de uma vendetta de Alexandre de Moraes? Espero e acredito que não. Até porque esse personagem aí, me parece, Silvinei, o lugar dele é na cadeia mesmo. Mas na cadeia com elementos que justifiquem essa prisão. Porque, como já dito aqui anteriormente, esse tipo de determinação, sem que haja provas robustas, e a Sheila já apontava isso aí na quarta-feira, desmoraliza as investigações e pode criar impedimentos para novas ações duras contra esses golpistas criminosos no futuro. Enfim, aguardemos aí os próximos capítulos. O fato é que essa história cheira muito mal. Veja que as investigações da Polícia Federal, aí voltando aqui para o texto, apontam que assessores do Ministério da Justiça tiveram participação nas operações do segundo turno. Mas o então chefe da pasta, Anderson Torres, negou qualquer responsabilidade em depoimento à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu não tinha interferência no planejamento interno da Polícia Rodoviária Federal e muito menos da Polícia Federal. Eles tinham o planejamento deles, que é feito para o Brasil inteiro, e agiram conforme o planejamento deles. Isso não é atribuição do Ministério da Justiça.